Então, fala, senhores, tudo bom, Alex? Então, para mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar sobre um tema que eu considero aí relevante e que por muitas vezes, talvez, não sei se na sociedade brasileira ou em algumas civilizações, ele pode não ser necessariamente considerado como uma coisa boa. Eu considero, em verdade, uma prática saudável, que é a nostalgia, né? Que talvez com uma palavra um pouco mais pejorativa significaria o saudosismo, né? Muitas pessoas não acham o saudosismo uma boa prática, eu acho que é uma coisa extremamente saudável. Acho que nós devemos, por momentos, ser saudosistas, para lembrar realmente daquilo que nós somos, ou daquilo que nós fomos no passado, e daquilo que nos trazia alegria, ou nos servia, nos prestava como motivação de outros momentos das nossas vidas. E eu, inclusive, encontrei um conceito no dicionário. Eu não sabia, inclusive, que a nostalgia, a palavra nostalgia em si, ou, de certa, as palavras saudade não, que ela é mais genérica ainda, mas a palavra nostalgia ela era vinculada a um conceito específico, como diz o conceito, como diz essa definição do dicionário Aurélio. Nostalgia, melancolia causada pela saudade da pátria, né? Ela está vinculada à questão da pátria. E, interessantemente, hoje acaba se adequando ou acaba recebendo um conceito maior, um conceito mais abrangente, referente especialmente a qualquer, na verdade, a qualquer coisa, principalmente em relação ao seu passado, né? A nostalgia é um amor ao passado, é uma saudade do passado. Toda saudade acaba sendo uma saudade do passado, seja de uma pessoa ou de algum objeto, ou de algo em si, né? Eu acho importante lembrar que muitas vezes a nostalgia ela não está vinculada apenas a coisas boas, né? Ela pode estar vinculada, inclusive, a uma dificuldade específica, mas que depende dessa dificuldade, porque você tinha algum tipo de motivação, algum tipo de alegria naquele momento de dificuldade na sua vida, isso também pode te gerar nostalgia. Então, mesmo coisa que nós não gostamos, ou coisas medianas em si, mas que serviam como apenas meras opções nos momentos, talvez em que a gente tivesse algum tipo de dificuldade, ou mesmo que não tivesse dificuldade nenhuma, mas se refere ao nosso passado, e eram coisas que estavam ali, talvez você não gostasse muito, mas elas estavam ali como uma opção. Elas também podem gerar nostalgia, eu acho isso muito, muito importante. Assim. É legal, inclusive, acaba nos remetendo a quem nós éramos ou a quem nós somos como pessoas e como a nossa personalidade acaba sendo criada. Em um outro vídeo eu já posso ter feito algum tipo de comentário nesse sentido. E para dar um exemplo, assim, mesmo que não seja uma coisa muito impressionante para você, comprovando não, vamos dizer, reforçando essa teoria, de que coisas que às vezes não são tão importantes para você acabam sendo nostálgicas e acabam te dando realmente um sentimento de alegria, porque em um ou outro momento isso foi uma opção, ou você de repente viu ou usou um determinado objeto, por mais que você não gostasse muito, mas naquele momento até foi bom, foi alguma coisa que é produtiva ou apenas estava lá, você sabia que estava lá. Eventualmente, se você, entre aspas, não tivesse nada o que fazer, estava ali. E um exemplo que eu digo assim são alguns animes ou desenhos que eu assisti na minha vida. Poderia citar vários, entendeu? Claro que também é muito bom e também é muito, muito nostálgico, mas por ser um desenho muito bom, gosto, eu acho nostálgico o desenho do Dragon Ball, vamos dizer, até desenho do Street Fighter, jogo do Street Fighter, jogo do Mortal Kombat, Samurai X, vários exemplos eu poderia dizer de coisas nostálgicas que foram muito boas para mim. Mas tem às vezes aqueles desenhos que eles não eram tão bons, mas se você eventualmente assistir, de repente, a abertura ou algum episódio na internet, vai te dar uma nostalgia porque ela era uma opção naquele momento. Não era um desenho que você. Ou alguma coisa que você gostasse. Vamos focar aqui mais nos desenhos animados. Não era uma coisa que você necessariamente gostasse. Mas te dá aquele sentimento de nostalgia. Era uma opção que estava válida naquele momento. Lá do fundo do baú. Na tua história. E era uma opção. Né? E aqui eu poderia estar vários. Ó. Eu não gostava muito. Mas era uma opção naquela época. Eu me lembro que às vezes eu até ficava um pouco irritado porque passava antes do Pokémon. Eu queria assistir o Pokémon e às vezes eu tinha que ficar assistindo um pouco daquele desenho até começar o Pokémon, que era Sakura Card Captors. É um desenho nostálgico. Eu gostava? Pô, não muito, não me identificava muito com a história. Sailor Moon, a mesma coisa. Passava até um pouquinho antes de Sakura. Às vezes eu tinha que deixar ligado até todos os dois desenhos porque eu não queria perder o Pokémon. Então eu já deixava a televisão ligada, ficava fazendo outras coisas ou às vezes até assistindo mesmo, mas não curtia muito.
Então, são coisas nostálgicas. E para trazer um outro argumento que eu também quero, vamos dizer, usar esse vídeo como desculpa para trazer, é que muitas vezes o que você precisa talvez é aquilo que você não aparentemente valorize, aquilo que num primeiro momento você talvez não bata o olho, mas talvez nesse tipo de material é que você vai ter algum tipo de clique, alguma coisa que você estava precisando naquele momento e você não perceberia porque você não assistiria normalmente, mas você só vai perceber depois, poxa, eu não gosto de desenho, mas ele está aqui, é uma opção, ele caracteriza esse momento da minha vida. Mesmo que seja uma coisa ruim, seja uma dificuldade, seja alguma coisa que você não gosta. Então, coisas nostálgicas existem várias, né? De repente um sanduíche que você não gosta no McDonald's pode ser nostálgico, por mais que você não goste. E acho que mais importante, ou seja uma coisa que você não goste, ou que você ache uma coisa mediana, um objeto, um material mediano, mas às vezes por meio dele, inclusive você pode ser consolado. Eu acho interessante isso. A frase que eu quero resumir essa ideia, um pouco vinculada à questão da nostalgia, mas mais vinculada a você estar com a cabeça aberta para diferentes influências que você pode receber na sua vida. Eu digo assim, muita gente gosta até de Dragon Ball. Realmente é um grande desenho. Mas às vezes o que você precisa é um Ursinhos Carinhosos. Às vezes o Ursinhos Carinhosos vai ter a mansidão que você precisa para enfrentar alguma dificuldade do dia a dia. Talvez o Dragon Ball não consiga apresentar isso em determinado momento. Acho o Dragon Ball muito superior, muito melhor. Tem mais conteúdo, claro, bem mais violento, foca em outras coisas. Tem às vezes umas piadinhas bobas e sem sentido, mas apesar de tudo isso é um desenho bom, só que às vezes ele não vai apresentar o material que você precisaria ouvir naquele momento. Eu poderia, nesse sentido nostálgico, e talvez até para complementar a frase, substituir, vamos dizer, Ursinhos Carinhosos, ou mesmo Dragon Ball. Dragon Ball poderia colocar Samurai X. Embora Samurai X tenha muita filosofia, e até tem bastante mansidão. Mas para trocar, vamos dizer, tirando Ursinhos Carinhosos, poderia citar Quebra-Cabeça, que é um programa de bonecos, Cocoricó, poderia citar várias, às vezes, Castelo Rá-Tim-Bum, que seja. Doug. Às vezes o que você precisa é uma coisa, talvez um pouco mais próxima da realidade, mas que ao mesmo tempo não seja exagerada. Não seja um jornal de notícias em que vai, de repente, mostrar muita notícia violenta também, que está próximo da realidade, mas é violento. Às vezes precisa de uma coisa que tenha algum tipo de conflito, mas que por meio desse conflito você consiga resguardar ou visualizar algum tipo de valor que você deve nutrir na sua vida. Seja mansidão, seja amor, seja carinho, seja afeto. Então Ursinhos Carinhosos tem isso, Dragon Ball não tem isso. E por isso, talvez, às vezes, aquilo que você menos valorize é o que, na verdade, é o mais profundo para a sua vida. E é difícil admitir isso. Às vezes a gente quer aquela empolgação, é claro, natural. Eu mesmo ficava irritado com Ursinhos Carinhosos porque passava antes do Dragon Ball. Eu queria que acabasse aquela porcaria para poder começar o Dragon Ball que eu estava assistindo. Então, que fica essa mensagem para você. Às vezes o que você precisa na sua vida é uma mensagem de mansidão, uma mensagem de consolação. E você talvez não encontre isso nos desenhos mais badalados. Então, é isso aí, cara. Que essa mensagem possa ficar aí, para que a gente possa refletir durante esse ano alguns comportamentos que nós tenhamos ou possamos vir a ter, que a gente possa de alguma forma melhorar os nossos comportamentos. Não vou dizer que você não pode buscar a maior badalação, mas apenas dizer que isso não é suficiente para a sua vida. Há outros tipos de materiais, inclusive talvez mediante a leitura, né? Mediante estudo, e que podem ser importantes para você. Mas sempre cuidado. E também outros momentos que você vai buscar as coisas mais badaladas ou as coisas mais reais e práticas da vida que são violentas e que não vão demonstrar uma consolação direta para você, mas valeu, isso aí. Que Deus aí nos ilumine de alguma forma. Deus é bom.